Oi, Oi, dona Aline, boa engenheira, tarde. engenheira Laís Olá, gente, boa tarde. e engenheira ambiental Judélia. Bom, a vocês cabe, né, falar um pouco para a gente dessa questão da educação ambiental e juventude, né? Gostaria muito de ouvir aí as suas considerações a esse respeito. E fica como a responsável por essa mesa a Judélia Reis, para conduzir aí este momento da mesa redonda. Estou por aqui, estou acompanhando vocês. Judélia, a palavra é sua. Você está mutada, Judélia. Continua mutada. Agora sim, Judélia. Ouvimos você. Judélia? Bom, Judélia deve estar com algum problema técnico. Oi, Judélia? pessoal, boa tarde, tá me ouvindo bem? Sim, Laís, estamos Oi, lhe Márcia, ouvindo. tudo bem? Olá, gente, boa tarde, né? Enquanto o Gil aí tá com problema técnico, daqui a pouco ela entra, tá bom? Eu vou me apresentar, dizer primeiro que eu estou imensamente feliz por estar fazendo parte desse grupo, né? Eu sou uma recém-associada, há menos de um mês eu conheci Márcia e Gil no CNP, no CEP, na verdade, né? E estou imensamente feliz de fazendo parte desse segundo seminário internacional. E eu gostaria de compartilhar a minha apresentação, pode ser? Pode ser sim, Laís. Eu vou pedir ajuda para vocês para saber se já está ok aí para vocês. Certo, estou observando. Assim que Está abrir. carregando, está Sim, carregando. Está carregando aqui, gente, minha apresentação. perfeito, perfeito. E Enquanto aí? isso. Apareceu aí? Perfeito. Estamos vendo. Pronto, bacana. Vamos lá. Então, eu fui convidada para fazer parte desse painel que vai falar sobre o meio ambiente e juventude. Vou me apresentar de uma forma muito breve. Eu sou a engenheira civil Laís Jorge, sou formada pela UFRB há 8 anos, leciono há 7 anos, estou como coordenadora de um curso de engenharia civil aqui na cidade de Valença, Bahia, chamada FASAG, e acho o tema bastante relevante, né, falar sobre sustentabilidade. Na verdade, eu tenho alguns alunos que falam, é pró de novo esse tema de sustentabilidade, mas na verdade é um tema super importante, super atual e que faz parte da nossa área também, né? Bom, então minha proposta aqui é apresentar a vocês, né, alternativas sustentáveis para uma nova construção civil. Porque o que acontece? Nós, jovens, né, eu, uma jovem de 35 anos, me sinto jovem ainda, tá? Então, assim, nós jovens herdamos um planeta em crise ambiental, mas também somos uma geração que tem o maior acesso de conhecimento e tecnologia, então nós podemos transformar essa realidade. Então, o meu objetivo aqui é trazer alternativas de fácil acesso, tá? O que a gente já tem no mercado, e que a gente pode estar implantando em nossa casa, o que a gente pode estar indicando para os nossos clientes, tá bom? Bom, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a construção civil tem um impacto ambiental significativo, gerando a grande parte dos resíduos sólidos globais, consumindo vastos recursos naturais e gerando um dos principais emissores de dióxido de carbono a nível mundial. Então, nós somos a indústria que gera emprego, que muda o desenvolvimento territorial, mas também somos uma indústria causadora de impactos ambientais. Então, a gente está vivendo assim esse balanço. E quais são esses tipos de impactos? Primeiro, que a gente usa muito recurso natural na geração, na extração de areia, na extração de brita, na extração de minérios de ferro, na extração de calcário e de argila para a produção de cimento. Produção essa que acaba utilizando muita energia
e gerando dióxido de carbono. Nós usamos recursos hídricos, né? A água está presente em quase todas as etapas da construção. Nós utilizamos recursos florestais, nós extraímos muita madeira, que infelizmente ainda de uma forma muito irregular, nós poluímos o solo, nós poluímos a água, nós poluímos o ar. Então, qual é a nossa função? Qual é a nossa função como jovens profissionais, como estudantes que estão aí na sala? É o quê? É mitigar essa problemática, é mitigar esses impactos. De que forma? Né? Utilizando materiais sustentáveis, gestão de resíduos, o uso consciente desses recursos naturais que eu acabei de citar e usar a tecnologia a nosso favor. Então, eu trouxe como nosso primeiro exemplo uma cisterna vertical, né, que na verdade ele é um reservatório para a captação de águas pluviais, ou melhor falando, né, a captação de água da chuva, para que a gente possa utilizar essa água para fins não potáveis. Tá? Ele é um material 100% reciclado, um armazenamento seguro, altamente resistente e durável. A gente pode estar utilizando essa água para fazer a limpeza da área externa, lavar automóvel, utilização na bacia sanitária, por exemplo. Outro exemplo bastante comum, graças a Deus, aí foi o sistema fotovoltaico, onde a colega que estava aqui, né, a Fabiola Rezende, falou bastante sobre isso, sobre o painel solar, né, que é a utilização, que é a conversão da radiação solar diretamente em energia elétrica. Hoje existem vários bancos, na verdade, quase todos os bancos fazem financiamento desse sistema. Né? A gente sabe que o sol é um recurso inesgotável e abundante, garantindo assim um suprimento contínuo de energia. Então, vale a pena aí você procurar um profissional competente, habilitado, para que possa fazer um orçamento aí para a casa de vocês. Utilização hospitalar, comercial, residencial, industrial, enfim. É algo que chegou no mercado para ficar. Um outro exemplo é a cobertura verde, também conhecido como ecotelhado ou telhado verde, que é a utilização de camada de solo e vegetação para absorver a água da chuva, né, que tem diversas vantagens, como controle térmico, né, que é a redução da temperatura, gestão de águas pluviais, porque essa vegetação, esse substrato, ele acaba retendo a água da chuva, diminuindo o escoamento para o esgotamento sanitário, reduzindo o risco de enchente, melhoria da qualidade de ar, biodiversidade urbana, dentro dos centros urbanos, o que é algo muito interessante a se falar, né? Esse ambiente aí acaba virando habitat de pássaros, de insetos, conforto acústico. A cobertura ela vai tender a proporcionar um isolamento acústico, reduzindo ruídos externos, outra vantagem para os centros urbanos. E eu só saliento alguns cuidados, que é a impermeabilização dessas coberturas para que não haja infiltrações e utilização de plantas adequadas, de preferência gramíneas. Outro exemplo aqui bastante usual são componentes hidráulicos inteligentes. A gente vê ele em larga escala aí nos shoppings, por exemplo, que são esses chuveiros, essas torneiras, né, automáticas, onde ela pode ser um pouquinho mais cara, mas ela tem um custo-benefício muito grande, porque ela reduz de 20% a 70% o consumo da água. Um outro exemplo é um chuveiro automático, onde ele tem um sensor de presença, como tem aí na imagem, onde ele percebe se tem uma pessoa ali no chuveiro, sendo assim, ele vai reduzir automaticamente o fluxo da água. Então, a gente está falando sobre a redução de consumo da água. Outro exemplo bastante usual, que a gente já pode instalar nas nossas casas, é um sistema duplo de acionamento das bacias sanitárias, né, que é o consumo na medida certa. Então, se a gente faz o número 1, aperta apenas um botão, a gente vai estar usando a metade dessa bacia sanitária. No exemplo aí, a gente está usando 3 litros. E se a gente faz o número 2, aperta os 2 botões, sistema duplo, e acaba usando a água toda dessa bacia sanitária. O que é algo muito bacana de se pensar, porque é uma água limpa. É a mesma água que está no nosso chuveiro, a mesma água que está na nossa pia, é a água que está na nossa bacia sanitária. Então, a ideia é que você use essa água, seja uma água de reuso, podendo ser água da chuva que você captou, pode ser uma água da máquina de lavar que você está usando, coloque um reservatório para a utilização da bacia. Então, são formas que a gente utiliza para pensar a favor do meio ambiente. Outro exemplo é o piso drenante, né? É um tipo de pavimentação permeável que permite a passagem da água
através da sua superfície. Né? Infelizmente, a gente está vivendo essa era aí onde todo mundo quer pavimentar tudo, sem pensar na drenagem urbana, sem pensar na obstrução e no falso dimensionamento de dispositivos de micro e macro drenagens. Então, é uma opção barata que você pode estar implantando dentro da sua residência também e que vai fazer muita diferença para o meio ambiente. Outro exemplo é a madeira plástica, né? Uma madeira 100% com material 100% reciclável, né? É conhecida como madeira sintética, com uma alta durabilidade. A gente consegue ver aí pela imagem que ela realmente tem uma aparência de madeira, né? Mas ela é feita com agregados de matéria-prima reciclável. Então, é algo muito mais... É uma solução verde, né? Ela está dentro do clique de solução verde. Um outro exemplo são as telhas ecológicas, né? Que ela também é feita de matéria-prima renovável e reciclada, né? Ela tem uma eficiência energética, tem propriedades isolantes, tem uma alta durabilidade e resistência, e ela é projetada para suportar condições climáticas adversas, como vento, chuva, granizo e radiação solar intensa. E eu quero, né, finalizar a minha fala, para dar vez aí a nossa colega, falar que a nossa geração seja lembrada não pelos prédios que ergueu, mas pelo planeta que preservou. Então, esse espaço é um espaço super importante para a gente estar discutindo novas ideias. Parabenizo mais uma vez a FEAG pela abertura dessa discussão. Sinto falta desses espaços, talvez até presenciais, alguns cursos e oficinas para que a gente possa estar implantando e induzindo os nossos clientes a estar escolhendo opções mais sustentáveis para a construção. Então, mais uma vez, eu parabenizo. Deixo aqui meu contato, meu telefone pessoal, meu e-mail, meu Instagram e meu LinkedIn. Então, eu fico aqui disponível para vocês, para tirar qualquer tipo de dúvida, consultoria, e, enfim. Muito feliz por estar fazendo parte desse grupo. Obrigada, Laís. Obrigada. Judélia, seu problema já está resolvido? Pelo que eu vejo, não. Laline, engenheira Laline, por favor, faça as suas ponderações. Laís, por favor, retire a sua apresentação para que Laline possa expor a apresentação dela. Boa tarde a todos. Deixa eu pegar a apresentação aqui, só um momento. Deve ser a internet, Judélia. Só um pouquinho, não estou conseguindo, só um pouquinho. Perfeito, estamos aguardando, Laline. Estou um pouco atrapalhada, mas vamos lá. Não, é assim mesmo. Uhum. Os encontros ao vivo, a gente vai assim, mas sempre acha que está faltando alguma coisa, mas é isso mesmo. A Daniele não está por aí para me dar uma força, eu não estou conseguindo anexar aqui, peraí. A Dani está. Conseguiu compartilhar? Não consegui. Será que ela não consegue compartilhar para mim? Daniele já está aí entrando em socorro. Já está entrando em seu socorro. Mas, aproveitando aí esse intervalinho, enquanto a gente arruma a apresentação da Laline, a ideia, Laís e Laline, desse painel é justamente isso, né? É a gente estar falando das atitudes que os jovens têm que começar profissionalmente a ter para contribuir com a sustentabilidade, né? A gente percebe que quanto mais o tempo passa, mais aquela engenharia antiga tem dificuldade em se adaptar às novas regras, né? E nós apostamos, sim, nos novos profissionais que venham com essa bagagem mais sustentável para que a gente possa realmente contribuir, né? Contribuir com a defesa da natureza e, com tudo, com ações sustentáveis. Nós não vamos poder parar de trabalhar, nós não vamos poder deixar de evoluir, as cidades não podem parar de crescer, mas nós temos que considerar essas questões sustentáveis, né? Então, esse painel tem justamente a ideia
né, de trazer isso. A Judélia tem muita experiência nessa questão ambiental, justamente nessa questão de ensinar essa parte ambiental. Não é isso? Bom, Laline, sua apresentação já está disponível aí. Fique à vontade. Então, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer imensamente o convite da AFEAG-BR, então, na pessoa da nossa presidente, a engenheira Márcia. Agradecer sempre todo o apoio e paciência da engenheira Daniele, certo? E dizer que também eu estou muito feliz de estar aqui hoje, certo? Me sinto muito grata por estar, então, ocupando esse espaço de fala aqui, num tema que é muito importante para mim, certo? Então, dentro dessa educação ambiental e juventude, eu vou trazer algumas considerações, relatos e reflexões quanto à questão da sustentabilidade e da inclusão, certo? E dizer que eu estou muito feliz, então, de estar aqui para estar contribuindo e trazendo essa fala, então, da inclusão associada à sustentabilidade, certo? Eu quero me apresentar para vocês. Vou me apresentar brevemente, certo? Então, sou engenheira química, eu sou graduada na PUC, aqui no Rio Grande do Sul, tenho um MBA em gestão ambiental pela FGV Rio Grande do Sul, sou consultora técnica, tanto na área ambiental quanto na área química. Não vou falar a minha idade, mas já atuo há mais de 20 anos nessas questões, então, ambientais. E de uns 10 anos para cá, o meu foco é essa questão da sustentabilidade, economia circular, diversidade e inclusão, certo? Então, eu atuo nos 3 setores, estou atuando bastante agora no terceiro setor, atuo junto a empresas, já atuei, então, junto ao poder público, em prefeituras, enfim. Eu já fui membro da Sociedade de Engenharia aqui do Rio Grande do Sul, certo? Na Câmara Técnica de Meio Ambiente, onde eu representei a SERGS junto ao Comitê Sinos, certo? No Comitê de Bacias Hidrográficas aqui do nosso Rio Grande do Sul. Hoje eu estou como membro da diretoria da nossa AFEAG aqui do Rio Grande do Sul, certo? Com muito orgulho. Também faço parte da diretoria, da inspetoria do CREA-RS aqui no município vizinho ao nosso, eu sou aqui de Sapucaia do Sul, no município de Esteio, como inspetora secretária, e tenho uma história de voluntariado na minha jornada de vida, vamos dizer assim. Atualmente, então, eu estou como coordenadora estadual da família Paiana do Rio Grande do Sul, sou embaixadora do programa Tampinha Legal, que eu vou estar falando para vocês o que é e o que isso e que relação tem isso com essa questão da juventude, empoderamento e questões ambientais, certo? Atuo como voluntária na minha PAI, junto ao Conselho Administrativo, na diretoria, e também sou coordenadora do programa Tampinha Legal, aqui, então, da nossa PAI local, em Sapucaia do Sul. Certo? Então, nessa última parte aqui, que eu comentei a respeito da coordenação estadual da família e Tampinha Legal, eu atuo como voluntária, certo? Então, eu sou mulher, sou engenheira, sou voluntária e sou mãe, certo? Eu sou mãe de 2 jovens, eu sou mãe de um jovem de 25 anos, o Eduardo, que está fazendo engenharia de controle e automação industrial, e sou mãe de uma jovem que tem 28 anos, que é uma pessoa com deficiência intelectual, certo? Então, ela é a minha filha mais velha, e ela me trouxe a maternidade atípica. Ela me trouxe a maternidade atípica, e ela também apresentou para a nossa família o movimento apaiano. Aos 14 anos, então,
após 7 anos de tentativa na escola regular, eu fiz a transferência, então, da Bruna para uma escola especializada, certo? Então, estamos já há 14 anos no movimento opaiano, e foi, então, a Bruna que nos apresentou o movimento opaiano, certo? E já estamos, então, há 14 anos nesse movimento, certo? Então, trazendo essa questão da educação ambiental e juventude, educação ambiental e juventude, elas precisam e devem caminhar sempre juntas, na construção de uma sociedade mais sustentável, justa, igualitária e com equidade e realmente inclusiva, certo? Uma justiça socioambiental só vai acontecer na nossa sociedade quando a nossa educação ambiental considerar, com certeza, todas essas questões de equidade, inclusão e direitos humanos. Eu queria trazer para vocês, então, o conceito de sustentabilidade inclusiva, que eu acredito ser de grande relevância para esse nosso painel. Sustentabilidade inclusiva, então, é um conceito, certo, que vem a se unir com essas questões de sustentabilidade ambiental, social e econômica, certo, junto com o princípio da equidade e da inclusão, certo? Então, sustentabilidade inclusiva é nada mais do que não deixar ninguém para trás, que é um lema, né, e o tema central, então, da Agenda 2030, para que a gente chegue, então, ao objetivo principal, né, do desenvolvimento sustentável. Então, uma sustentabilidade, ela busca, então, toda essa inclusão, através, né, de incluir todas as características, todas as condições, todas as diversidades, respeitando todas essas pessoas, e também combatendo toda e qualquer tipo de desigualdade na nossa sociedade, certo? Eu ia aqui até comentar a respeito dos 4 ODS que eu acho... que eu coloquei aqui, que eu penso que tem relevância para o nosso tema, que é o ODS 4, 5, 8 e 11, mas devido ao tempo eu já vou passar para a próxima tela. Certo? Então, aqui eu quero deixar uma reflexão, certo? A sustentabilidade e a causa da pessoa com deficiência, elas estão ligadas? Sim ou não? Com certeza, sim. Porque uma verdadeira sustentabilidade, ela busca um futuro justo, igualitário e equitativo para todas as pessoas, né? Independente de sua condição, de sua característica, de sua diversidade. E para que isso aconteça, certo? Para que a verdadeira sustentabilidade aconteça, ela deve necessariamente incluir a participação plena e a autonomia de todas as pessoas com deficiência na sociedade. Aqui, então, eu quero abrir um parênteses e dizer que, atualmente, na nossa sociedade, infelizmente, não acontece dessa forma, certo? E o maior preconceito que a pessoa com deficiência enfrenta é o da invisibilidade, certo? Então, cada vez mais a sociedade deve buscar não deixar ninguém para trás, para que a gente realmente construa um mundo mais inclusivo, e o primeiro passo de uma inclusão na sua essência é trazer, então, a visibilidade da pessoa com deficiência para a nossa sociedade. Aqui, pode passar. Então, aqui eu trago, assim, um relato que eu penso, assim, que muitas engenheiras, mães atípicas que estão me ouvindo nesse momento, possam até estar se identificando. Assim, é um relato da minha questão quanto engenheira e maternidade atípica, e nessa busca, nessa construção, nessa luta constante, para que a gente chegue realmente num mundo com sustentabilidade inclusiva.
Então, na minha vida, primeiro veio a engenheira, certo? Que desde sempre eu trabalhei na área ambiental, e lá eu já tinha um olhar para essa questão da sustentabilidade inclusiva, certo? Depois chegou a maternidade atípica, que trouxe grandes desafios na minha vida, é um aprendizado diário, é um passinho de cada vez. Até hoje, a Bruna, com seus 28 anos, eu ainda estou aprendendo a tratar com essa causa da pessoa com deficiência. E a maternidade atípica, ela nos traz a vivência de ciclos de vida da pessoa com deficiência, e com isso ela traz grandes desafios. E eu não poderia, como mãe, dizer, esse é maior, esse é menor. Não, cada ciclo de vida tem o seu desafio naquele momento que você está passando por aquele ciclo de vida da pessoa com deficiência. Então, ele começa lá no diagnóstico, que é uma luta bem difícil para a gente ter um diagnóstico. O diagnóstico da Bruna, por exemplo, eu só tive quando ela estava com 6 anos. Depois veio toda a questão do ciclo de vida da escola, onde a gente passa por muitas situações de não inclusão. Eu tentei, então, a escola regular durante 7 anos e não conseguimos chegar nessa inclusão. Então, foi quando eu decidi então, transferir a Bruna para uma escola especializada, e que aqui no nosso município tem, né, a escola especializada da APAE de Sapucaí do Sul, certo? Agora nós estamos num outro ciclo de vida, que é a questão da inserção do mercado de trabalho, certo? Que é todo apoiado, família, pessoa com deficiência, equipe multidisciplinar da instituição, que tem um projeto específico para isso, e empresas, e mesmo assim, nós temos muitas barreiras e muitos desafios, porque sim, o maior problema, o maior preconceito, a maior barreira é a questão da invisibilidade da pessoa com deficiência, certo? Seguimos lá na luta, e na sequência nós vamos ter o ciclo de vida do envelhecimento, certo? Que no movimento apaiano nos traz que uma pessoa com deficiência, ela vai chegar na sua idade do envelhecimento a partir dos seus 45 anos, e já sabemos que aqui teremos grandes desafios, porque faltam políticas públicas, as políticas públicas, elas vão a passos lentos. Então, em virtude de todos esses desafios, a maternidade atípica, ela nos dá 2 opções. Ou você será uma mãe protagonista, ou você será uma mãe que vai viver todos esses ciclos no luto da deficiência e não vai sair disso. Eu sei que para uma mãe ser protagonista, ela precisa ter rede de apoio, e eu tive rede de apoio, e isso ajuda muito. E eu tenho uma maternidade, então, protagonista. Eu sou hoje uma ativista em prol da causa da pessoa com deficiência, e também em prol da causa do movimento apaiano, que foi, então, no movimento apaiano que a Bruna, então, enquanto pessoa com deficiência, foi realmente acolhida e encontrou o seu espaço. Eu penso, assim, que nós temos vários propósitos nas nossas vidas, e que nada acontece ao acaso. A engenharia teve o seu propósito, depois, tudo no seu tempo, veio a maternidade atípica com o seu propósito, e, por fim, como um fechamento, surgiu, através do olhar da Bruna, uma jovem pessoa com deficiência, certo? O programa Tampinha Legal, que é um programa que também caminha nessa luta da busca da sustentabilidade inclusiva. É um programa que é o exercício na prática da economia circular. Então, tudo isso só veio a agregar na minha vida profissional. Foi, mesmo com todos esses desafios, eu continuei na minha profissão. Sim, eu tenho uma rede de apoio, eu tive uma rede de apoio. Eu fiz o meu MBA quando eu já era mãe atípica, certo?
E assim eu fui seguindo, então, a minha trajetória profissional, certo? E a família, ela precisa ser protagonista, e no momento que a família é protagonista, ela também constrói isso para a pessoa com deficiência, certo? Então, a engenharia, ela está sempre a serviço da vida, e eu me orgulho muito, então, eu comecei um olhar para a sustentabilidade, mas agora é algo muito mais amplo, que me abriu outros nichos profissionais, certo? E é onde eu me encontrei realmente, profissionalmente, com esse olhar da engenharia para o social. Pode passar. Certo? Então, o ativismo em prol da inclusão e também o movimento apaiano são instrumentos para que a gente busque e lute constantemente por essa sustentabilidade inclusiva. E eu reforço aqui que o nosso maior preconceito ainda é a invisibilidade, infelizmente. E é muito importante a participação da família nessa mobilização enquanto luta de defesa e garantias de direitos da pessoa com deficiência, porque isso também faz parte da luta de se conseguir uma verdadeira inclusão que precisa ser pautada na visibilidade da pessoa com deficiência, certo? E esse programa Tampinha Legal, que é um programa socioambiental, então, reforço aqui a importância de programas socioambientais como esse. Ele trouxe o protagonismo para uma jovem de 28 anos, pessoa com deficiência, e também o protagonismo da sua família. Aqui eu queria falar rapidamente então desse movimento de coordenação da família apaiana, certo? Que ele surgiu somente em 2018, mas é um movimento muito importante porque a família ela precisa ser protagonista, e a coordenação da família vem para resgatar todo esse protagonismo que faz parte da luta, da busca para uma sustentabilidade inclusiva e para uma inclusão na sua essência. Pode passar. Aqui, então, a importância do protagonismo da pessoa com deficiência na nossa sociedade, buscar sua visibilidade, e a importância de termos programas socioambientais na nossa sociedade, que vem de encontro a toda essa questão também da sustentabilidade inclusiva. Então, só falar ligeiramente para vocês o que é rapidamente para vocês, o que é o programa Tampinha Legal, que vocês podem estar procurando nas redes sociais, assim como toda a questão do movimento apaiano, lá nas redes sociais da PAI Brasil e também da nossa federação aqui do Rio Grande do Sul. Ele é o maior programa socioambiental de caráter educacional da indústria de transformação do plástico da América Latina. Ele tá pautado, então, nos pilares da sustentabilidade. Os seus números são muito expressivos. Ele é um programa pioneiro aqui nosso do Rio Grande do Sul, mas ele já está expandido para São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás e Pernambuco, certo? Então, foi através do olhar da Bruna que o programa Tampinha Legal chegou até a minha família, chegou até a instituição, e isso deu um empoderamento, um engajamento e um fortalecimento e um pertencimento da jovem Bruna, de 18 anos, então, nessa luta por visibilidade na sociedade quanto pessoa com deficiência. Então, com certeza, né, nós devemos dizer não ao capacitismo, certo? E a pessoa com deficiência precisa e deve estar onde ela quiser. Então, uma família protagonista na defesa e garantia dos direitos é muito importante, porque empodera a pessoa com deficiência a construir o seu protagonismo como família, e também nessa luta, nessa busca da verdadeira inclusão e da sustentabilidade inclusiva, certo? Então, a engenharia ela está a serviço da vida, todos juntos, por essa inclusão e na construção dessa sustentabilidade inclusiva. Aqui eu vou passar. Aqui, então, eu queria deixar
a importância, então, da existência dessa semana, de 21 a 28 de agosto, que é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que foi a Federação Nacional das APAES, que começou esse movimento em 1963, depois, em 2017, ela foi institucionalizada, certo? Toda semana tem um tema, e esse tema, então, ele foi elaborado pela Autodefensoria da APAE Brasil. O que é a Autodefensoria? São os representantes da pessoa com deficiência, eleitos por eles, para estar, então, nessa luta de defesa e garantia de direitos da pessoa com deficiência, certo? E o tema, então, desse ano foi deficiência não define, existe uma pessoa antes de existir uma deficiência, certo? Com capacidades, talentos, desejos e sonhos. As oportunidades, com certeza, transformam e quebram essa questão da invisibilidade, trazendo, então, a visibilidade para a pessoa com deficiência. E o Inclua Nossa Voz, eu gostaria de fazer uma leitura aqui, que voz é expressão, é presença, é movimento, é gesto, é olhar e é escolha. Nem toda voz se manifesta com palavras. Deixo aqui a reflexão. Esse ano também a nossa Lei Brasileira de Inclusão, ela completou 6 anos, certo? E aproveito o espaço para convidar a todos a estar nessa luta, tanto com a pessoa com deficiência, quanto a família com deficiência, na questão de o que efetivamente tem sido implantado e realizado, o que está sendo construído, certo? Para que a pessoa com deficiência, então, saia dessa invisibilidade. Pode passar. Aqui eu incluo a nossa voz, mas eu acho que eu vou me demorar muito aqui, então, só vou citar alguns. Então, a pessoa com deficiência, ela precisa estar no mercado de trabalho apoiado, porque a pessoa com deficiência, ela tem uma vida além de cotas. Precisamos que as escolas especializadas não acabem. Recentemente está acontecendo um levante para que as escolas especializadas do Paraná, elas fechem, certo? E é um grande absurdo. Então, a APAE Brasil está lutando contra isso, a Federação do Paraná, Estadual do Paraná, junto com as outras federações, certo? Então, precisamos de políticas públicas, portas abertas, espaços de fala e, principalmente, de visibilidade e uma implantação e execução efetiva da LBI. E um dos instrumentos para que isso aconteça, com certeza, é a engenharia, né? Que propõe soluções e melhoria de qualidade de vida, com certeza, para essas pessoas com deficiência que precisam de acessibilidade e realmente estar incluídas na nossa sociedade. Pode passar. Estou quase finalizando. Então, aqui é eu e a Bruna, no exercício pleno da cidadania, fazendo voluntariado no que nós mais amamos, que é junto a esse programa Trampinha Legal. Então, com certeza que, entrando na trend, o nada sobre nós, sem nós, para sempre, certo? E não podemos deixar ninguém para trás. Foi perguntado, então, para os autodefensores, certo? Qual a emoção de ter a sua voz incluída e plenamente respeitada? Eles tinham que escolher algumas palavras que fizessem parte, então, dessa campanha, e as palavras que eles escolheram foram fortalecimento, superação, união, respeito, liberdade e valorização. Última. Então, aqui a nossa família, todos nós somos engajados, nós fazemos parte, nós estamos cadastrados junto a parceiros voluntários aqui do nosso município, certo? Então, com certeza, uma família é o farol da inclusão, e uma família protagonista, com certeza, ela vai empoderar a pessoa com deficiência. A oportunidade, com certeza, ela é transformadora. O planeta Terra, ele está em alerta e não podemos deixar ninguém para trás.
dê você o primeiro passo, seja a mudança que você quer ver no mundo, e vamos juntos, então, pela verdadeira inclusão da sua essência, com uma justiça climática inclusiva, com uma sustentabilidade inclusiva. E aqui eu deixo, então, a mensagem de que incluam, então, a voz da pessoa com deficiência. Pode passar, Dani. Então, aqui, os meus contatos, eu agradeço imensamente essa oportunidade de fala que a FEAG me deu, certo? É uma oportunidade de fala, então, para o movimento apaiano, para esse movimento todo da inclusão, da sustentabilidade inclusiva, da divulgação de programas socioambientais, certo? Que são importantíssimos, como o Tampinha é Legal, para estar engajando, então, esses jovens, certo? E até mesmo os jovens, pessoas com deficiência, a serem protagonistas nessa bandeira, então, da sustentabilidade inclusiva e da verdadeira inclusão, que é trazer a visibilidade para a nossa sociedade da pessoa com deficiência. Um grande abraço a todos e dizer que realmente sou muito feliz e muito grata por estar aqui hoje nesse evento tão importante, né, no 2º Seminário Internacional da FEAG-BR. Muito obrigada e um abraço a todos. Nós é que agradecemos, Laline, esse compartilhamento de experiências, né? Observem, né, que não sei se todas estavam durante todo o dia, né? Mas desde cedo, desde as 9h da manhã, que compartilhamos aqui questões a respeito da sustentabilidade. E exatamente. A sustentabilidade é um todo. Então, a pessoa com deficiência faz parte das nossas ações de sustentabilidade, né? E muita gente não faz essa conexão, né? Muita gente não faz. A sustentabilidade também inclui, e as nossas ações como engenheiros também devem incluir as pessoas com deficiência, sejam elas intelectuais ou físicas. Porque se você, como eu sou uma apaixonada por engenharia, viu, Laís? Apesar de ser agrimensora e às vezes a pessoa acha que agrimensor não é engenheiro, eu sou uma apaixonada por engenharia e eu consigo enxergar essa engenharia em todas as vertentes. Todas. Inclusive nas das pessoas com deficiência. Então, parabéns, Laline, pelo trabalho que você desenvolve, né? Imagino que não seja fácil. Não. Né? Mas o fato de você estar com esse espaço e usar ele para informar todos nós a respeito de como agirmos, com certeza vai melhorar muito, muito, muito a nossa contextualização sobre sustentabilidade. Muito obrigada pelo seu compartilhamento. Só tenho a agradecer. E você, Laís, é uma honra recebê-la, né? A família AFEAG, ela tem assim muito orgulho em receber novas colegas, novas amigas com competência, né, de nos compartilhar conhecimento. Você é uma pessoa realmente capacitada para isso. Você tem um público muito grande que lhe acompanha como educadora, né? E que com certeza vai contribuir. Então, para a FEAG, não importa quanto tempo você está aqui, o importante são as suas contribuições, e que hoje foram muito belas. O SINA, ele nasceu, né, da ideia de Flavinha, foi idealizado por Flávia, né, nossa amiga que está aqui também compartilhando com a gente, deve entrar daqui a pouco para o nosso encerramento, mas ele nasceu com esse intuito de compartilhar experiências, não só no Brasil, quanto fora dele. É assim que a FEAG funciona. Ela está aqui e está fora do país também, né? Nesse ano, especialmente, o SINA,
ele dedicou uma parte, né, maior à questão de sustentabilidade no Brasil por conta da COP30, né? As coisas estão sendo faladas, mas nós da engenharia estamos fora dela. Estamos nos colocando fora. E esse compartilhamento de experiência para vocês aqui nesse final de dia foi assim muito importante. Agradeço a todas. Se quiserem, podem fazer aí as suas contribuições finais para que a gente possa encerrar o nosso evento aqui daqui a pouco com a nova sala. Oi. Eu não vou me alongar muito. Eu gostaria novamente de reiterar a felicidade de estar fazendo parte disso, dizer que a gente sai de uma forma diferente. Obrigada, Laline, por trazer essa perspectiva. Acho que Márcia ela foi muito feliz nas palavras. A gente acaba que não vai para esse lado e você trouxe isso e foi fantástico. E até tem um olhar no primeiro momento, mas quando tu vive isso, é bem diferente. A vivência, ela traz a diferença. Então, eu vou levar isso na sala de aula, nessa discussão, então eu estou muito feliz por fazer parte. Mas, em geral, as minhas falas aqui, eu quero fomentar essa necessidade de sermos protagonistas dessa mudança, né? E você trouxe isso, a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Então não adianta ficar falando do outro e a gente não está fazendo parte disso. E eu queria também fomentar essa ideia de que para usar esses materiais que eu citei, né, na minha fala, nesses materiais sustentáveis, é preciso disseminar suas vantagens e também ter incentivo político público. Para quê? Para que tenha uma redução de impostos, para que esses materiais entrem nessa concorrência, para que a gente possa utilizar a uma larga escala. E também os jovens que estão acompanhando a gente aqui, ou que vai acompanhar a gente depois, porque essa live fica gravada, né, Márcia? Que a gente passe a usar as redes sociais, que as redes sociais atravessam esse ambiente de entretenimento, tá, gente? Utilize a rede social para estar seguindo páginas interessantes que falem sobre a sustentabilidade, que falem sobre a construção sustentável, né? Aí eu trouxe aqui uma arroba, que é o @mão no lixo, que é uma cooperativa de reciclagem, compostagem e educação ambiental, que funciona aqui pertinho, no Morro de São Paulo. É uma cooperativa muito bacana, deixo aqui o convite para que o Brasil conheça, porque a gente conhece as maravilhas do Morro de São Paulo, né? Mas que atravessa por problemas, e também essa cooperativa, ela tem um lindo propósito. Então, assim, eu deixo essa minha fala de incentivo nessa minha pequena contribuição para que a gente seja essa mudança no mundo, como a Laline trouxe. Então, gratidão, espero que esse convite ele se estenda para mais eventos, tá, Márcia? Eu tenho também um projeto bacana que eu vou te apresentar em breve, aí, que é o Batom na Construção. O tempo ficou curtinho, acabou aqui não falando isso, que é para incentivar mulheres a se inserirem dentro da construção civil. Então, a gente tem uma demanda muito grande, a gente tem várias mulheres, né, que querem se do empoderamento feminino. Então, assim, é um trabalho lindo que eu quero em breve compartilhar com vocês, para que vocês também possam fazer algo parecido aí na região de vocês, tá bom? Beijo no coração e muito obrigada mais uma vez. O breve é bem breve, não se preocupe não que o telefone vai tocar. Tchauzinho, Laline, muito obrigado. Muito grata. Bom, gente, chegamos ao fim do Sina, né? Estamos aí no momento de encerramento, mas eu acredito que foi um dia bastante intenso, né? Nós tivemos muito boas contribuições, né, no evento. Eu acho que valeu muito a pena aos que se inscreveram. E os que se inscreveram e não puderam participar tanto, estão aí, né, gravados no nosso canal, o material do dia de hoje. E quero muito, muito, muito convidá-los, né, a participar da terceira edição do Sina, né? O Sina foi algo idealizado com muito carinho, onde a ideia é realmente compartilharmos saberes, não só do Brasil, mas de outros países, e é o que fizemos hoje, tá? Espero que cada fala de hoje tenha contribuído para você ser uma melhor pessoa, um melhor profissional, e que nós possamos, né, juntos e juntas construir um mundo melhor, um mundo mais feliz, um mundo mais sustentável, um mundo
com mais ações verdadeiras e não tantas teorias nessa área de sustentabilidade. É uma pena que nosso SINA ele é somente um dia e ele é ainda online. Mas eu acredito que eu vou viver mais um pouquinho para nós termos essa edição presencial desse seminário internacional. E daqui para lá, conto sempre com vocês. Obrigada aos patrocinadores do nosso evento, são pessoas que acreditam nos ideais da AFEAG, né? Obrigada às presidentes que puderam estar presentes, às associadas que puderam estar presentes, tá? Flávia, minha vice-presidente, parceira e amiga, que está sempre à disposição da AFEAG. Todos os trabalhos aqui são feitos por várias mãos. Obrigada a Daniele, que está sempre disponível, está sempre ajudando nas construções dos nossos programas. Ela não aparece muito, não, mas tudo que acontece aqui tem a mão dela nos ajudando, né? Então, muito obrigado a todos e espero, sinceramente, que as reflexões aqui compartilhadas sigam ecoando nossas práticas e nossas decisões. Até o próximo SINA. Tchauzinho. Obrigada a todos. Tchau, tchau.